Boa noite. Solicito à secretária que faça a chamada regimental. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário, ausente. Geisa do Carneiro, presente. Gilmar da Correnteza. Presente. Professor Luiz. Presente. Silvana Forel. Vanderlei Feinho, ausente. Wellington Cunha, ausente. William Araújo. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, em 15 de fevereiro de 2022. Por motivo de saúde, vou passar, o professor Luiz vai presidir a sessão. Passo a palavra ao professor Luiz. Boa noite. Passaremos agora a leitura bíblica com a vereadora Silvana. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E como óleo precioso sobre a cabeça, que nasce sobre a barba de Araão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Passaremos agora à tribuna livre. Convido a senhora Silvia Navarro para que faça uso da tribuna. Assunto: explanar sobre a importância da transparência na execução de normas e leis que atingem a população. A senhora Silvia tem 10 minutos para a sua explanação. Oi. Boa noite a todos, ao público aqui presente, ao povo que está lá fora, imaginando o que a gente está falando aqui, ao povo da internet e a todos os nobres aqui presentes. Primeiramente, antes de começar a minha explanação, eu queria agradecer 2 vereadores em especial, a vereadora Geisa e o vereador Alexandre, que sempre têm oportunidade, tocam o meu nome, porque a cidade... Pela ordem, senhor presidente. A cidade tem quase 13 mil habitantes. Pela ordem, senhor presidente. O assunto aqui em pauta... Isso. Transparência. Explanar sobre a importância da transparência. Exatamente. Então, o senhor tome providência, presidente. Por Mas gentileza, é um elogio. Não quer um elogio? Por gentileza, senhora. Então, agradecer, sempre vocês lembrarem do meu nome. Pois que não? medo. Que medo. É claro que não. Eu tenho pena de Ordem, você. por gentileza, senão a gente já encerra antes de começar. Bom, iniciando a minha explanação de hoje, infelizmente vir aqui para falar sobre transparência nos projetos executados por essa Casa de Lei. Na verdade, essa Casa de Lei é a casa do povo, é a casa do cidadão. E quando todos aqui tomaram posse, eles prometeram trabalhar pela população. Eles prometeram defender a população. E, infelizmente, não foi isso que nós vimos aqui. Esse projeto do aumento do valor venal, o aumento da taxa de lixo, ele se iniciou no dia 18 de janeiro de 2021. Foi quando o prefeito fez o termo de abertura do projeto. Há 1 ano, o prefeito vem tramando contra a população e com a intenção desse projeto ser aprovado por essa Casa de Lei. Eu acredito que vocês não leram. Eu, quando pedi um requerimento, em novembro de 2021, vocês me responderam tudo isso que está aqui. Quando o vereador Alexandre, a semana passada, o vereador William, a semana passada, pediram aqueles requerimentos sobre desconto, sobre empresas, isso daqui já estava tudo na minha mão. Então, é a prova de que
infelizmente, a nossa Câmara não lê o que faz. A culpa não é só deles. E tudo que eu estou falando aqui foi o que eu ouvi e concordo durante toda essa semana. Quando eu avisei, o ano passado, que ia ter um aumento absurdo de IPTU, e inclusive vereadores disseram que era mentira minha. O objetivo do projeto, realizado em 18 de janeiro do ano passado, é reajustar a defasagem, porque há 24 anos não tinha sido revisado o valor venal. Realmente, é muito tempo para uma cidade que se diz turística e que tem o desejo de crescimento. Só que em um ano, a gente não consegue atualizar os 24 anos que ficaram para trás. Então, a única coisa que nós esperávamos é que vocês, vereadores, defendessem a população e lessem com atenção o projeto que estava na mão de vocês, porque eu, em 5 minutos, consegui ler. E passei para outras pessoas que, com certeza, fizeram o mesmo. Os responsáveis, a equipe responsável por esse projeto, além do prefeito, é claro, é o procurador da Câmara, da Prefeitura, o senhor Ricardo Vrena, e o secretário de Obras, o senhor Ronaldo Leme, que estão no projeto como principais responsáveis. O projeto teve alguns andamentos que não ocorreram, porque era para ter apresentado na Câmara em setembro, mas não ocorreu, acredito, porque só foi aprovado em novembro. Mas se a gente olhar o projeto e olhar toda a parte burocrática que deveria ter sido feita por essa Câmara, como a ausência de audiência pública, a ausência de pareceres, inclusive o pedido do vereador Alexandre, de dispensa de pareceres, que impediu qualquer vereador de criar emendas para ajudar a população. Então, pela ordem, eu gostaria que a senhora se atesse ao tema transparência nas normas e leis. Mas quando eu falo de que um vereador não leu um projeto que estava na cara dele, não agiu com transparência, é o assunto do meu tema. Isso, que nem você faz. Então, o que eu quero dizer para vocês, e que eu quero que fique bem frisado, é que isso não foi feito de surpresa. Isso foi, sim, feito na calada da noite. Um projeto que não teve transparência, porque toda a parte burocrática foi passada. Tudo que deveria ter sido feito, como foi feito com o PPA, que, inclusive, está escrito no projeto atual, não na minuta que é apresentado para a gente, está lá 40 milhões de reais em IPTU. Da onde saiu esses 40 milhões de reais, de repente? Então, na minha opinião, ouvindo tudo de vários colegas que não querem se expor, vocês ainda têm uma solução. Quando vocês arquivaram a SEI de irregularidades que o prefeito comentou, dando o aumento para os dentistas, vocês ainda têm uma maneira de provar para a população que vocês estão arrependidos de terem sacrificado toda essa família carente que agora não vai ter de onde pagar. Eu consigo pagar, o senhor consegue pagar. E a família carente? Então, pela Lei 1802, no artigo 17, instigar a desobediência coletiva ao descumprimento de lei é crime. É um crime contra a ordem pública, que foi o que o prefeito cometeu quando no vídeo dele pediu para todo mundo não pagar. Então, se vocês realmente quiserem se redimir do que cometeram, essa é a chance. Não que vá pagar a facada que vocês deram na população, mas com certeza
a população vai voltar a confiar, eu não acredito, mas com certeza vai ajudar muito na crença da população sobre vocês. Então, eu trouxe alguns documentos sobre o projeto 35/2021 do aumento do valor venal, que uma das justificativas do prefeito é que o aumento está sendo dado por causa do aumento da infraestrutura nos bairros. Eu não vejo aumento de infraestrutura nos Moretti, nos Nogueiras, no Paiol, na Bahia. Então, como a gente consegue ler uma justificativa dessa e aprovar um projeto desses? Agora, eu acredito realmente que esse projeto foi em comum acordo, a partir do momento que foi pedida a dispensa de parecer. Com certeza foi pedido, isso foi orientado, e nós, população, fomos enganados, tanto pelo prefeito quanto pelos vereadores, que fizeram uma sessão extraordinária na calada da noite para aprovar um projeto absurdo desses. Eu tenho aqui a lista dos aprovados, mas todo mundo sabe que foram todos, que foi unânime. Inclusive, eu tenho o que foi pedido pelo vereador Alexandre a semana passada, a empresa que fez o laudo dos valores venais, que é um senhor de Piracaia, que ele tem uma corretora de seguros. Então, eu acredito que isso é um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade. Pode falar, claro. Não pode. Pode? Tá. Não, mas pode, não tem problema. Pode? Não? Então, é triste a gente ajudar a eleger autoridades e saber que não pode confiar. Nós agradecemos a sua presença, tempo esgotado. Só para finalizar, Já foi o tempo. eu espero que vocês usem essa lei 1802 e façam jus ao cargo de vocês. Obrigado. Obrigado. Convido agora a senhora Marlene Borges para que faça uso da tribuna. Explanar suas considerações sobre o aumento do IPTU. A senhora Marlene tem 10 minutos para a sua explanação. 10 minutos? 10. Tá bom. Bom, o meu nome, portanto, é Marlene, eu sou do Paiol Grande, sou residente do Paiol Grande e... É mais perto? Pronto. Melhorou, né? E eu estou aqui na condição de munícipe, né, representando algumas pessoas que me pediram para falar em nome delas. Pessoas simples, né, pessoas humildes, originárias, né, dessa região do Paiol Grande, Baía Bonita, e trabalhadores rurais e informais, aqueles que prestam serviços de toda a ordem para os chacareiros locais. Na condição de cidadã que leu o projeto enviado pelo prefeito e que viu erros e distorções, né, na maneira de considerar os moradores e de taxá-los de forma tão injusta. Na condição de parceira de vocês, vereadores, no processo de construção de um plano diretor para a cidade, que a considerar o que aconteceu com o IPTU, eu gostaria de um copo d'água, é possível? Água.
Bom, enfim, na condição de parceira de vocês, né, no processo de construção de um plano diretor para a cidade, que, a considerar o que aconteceu com o IPTU, precisa rever a sua forma de atuar junto à comunidade. Na condição de munícipe, né, eu estou registrando aqui a indignação, o clamor popular, né, diante do sentimento de injustiça que se abateu sobre a população, contra os aumentos aplicados a todos indiscriminadamente. Os aumentos, eles foram considerados injustos e extorsivos, apontando-se para pouca sensibilidade social no momento de pandemia, onde existe uma crise econômica, uma crise de emprego, uma crise onde as pessoas estão sendo marginalizadas socialmente. E o que a gente observa é que a comunidade não é contra a cobrança de IPTU, né? Que sabe da sua importância, sabe que é importante para trazer recursos para a cidade. Mas a comunidade também se informou e sabe que existe uma distorção grave, que é o seguinte: os bairros representados, aqui eu estou falando de Paiol Grande e Baía Bonita, eles não são atendidos em nenhuma das condições básicas para a adoção de IPTU em áreas de expansão urbana. E eu estou falando de condições tais como existência de meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, abastecimento de água, situação de esgotos sanitários, rede de iluminação pública, escola primária ou um posto de saúde a uma distância mínima de 3 quilômetros. Essas condições, pelo menos 2 dessas condições, precisariam estar contempladas para que se pudesse aplicar a cobrança de IPTU. E dessa forma, parece que está ilegal. O que acontece frequentemente com nossos bairros, e todo mundo sabe, aqui os vereadores também sabem, é que os moradores se cotizam, fazem vaquinha, compram material, tampam buracos, roçam, né, o mato, e fazem tudo isso para depois, né, haver assim, que é uma coisa que também é bem injusta, o uso político, como se o prefeito ou algum outro vereador, né, fosse o responsável, né, por essa obra. Então, isso também deixa a população irada. Por outro lado, né, a obtenção de recursos para a cidade, ela não pode resultar em expulsão do homem, né, da sua pequena propriedade, do seu local de moradia, que se confunde muitas vezes também com o seu local de trabalho, né? Então, o que você tem é que, se esses erros não forem corrigidos, muito provavelmente esses homens serão expulsos, né, dos seus terrenos e das suas propriedades, porque se eles ficarem endividados, se houver, como se diz, dívida fiscal, eles vão ser obrigados a vender sua terra, sua propriedade, a preço de banana, que é o que geralmente acontece quando a questão não coloca o homem no centro, né, da questão e das soluções dos problemas da cidade. E eu trago um exemplo que eu acho emblemático, que é o do Edmilson, que é um trabalhador rural, é um trabalhador informal, ele não tem carteira registrada, ele tem galinha, tem uma vaquinha, um bezerrinho, que ajuda no sustento da sua família, e, além disso, ele faz trabalhos informais de toda a natureza. A sua esposa é empregada doméstica, e ela também trabalha para o sustento da família, eles têm 2 filhos. O que aconteceu com a terra deles, ou com a propriedade deles, que é uma casa dentro de um terreno, que ainda não tem escritura definitiva, está no processo de uso capião, né? Que de um valor de R$ 831,88 em 21, foi para 3.580, significando um aumento de 429%. Isso é inadmissível. Esse homem vai ser expulso da terra dele. A sua propriedade não tem acesso à represa, mas foi taxada como se tivesse, né? Porque o valor atribuído ao terreno e edificação é injusto,
porque leva em conta a especulação imobiliária, né? E o trata como um chacareiro, preocupado com o valor da sua terra, muito mais do que com a sua própria sobrevivência. Então, trata-o como turista e não como morador originário da terra. E esse é um caso emblemático, porque apresenta uma distorção que precisa ser corrigida e que acontece com muitos outros proprietários pequenos, né, dessas regiões. Na condição de cidadã que leu o projeto, eu vi que a maneira de considerar os moradores, tem distorções na maneira de considerar os moradores e de taxá-los de forma injusta. O artigo 3 da lei diz, a lei que foi enviada pelo prefeito para os vereadores: os terrenos, sítios de recreio ou chácaras de recreio, localizados dentro e fora do perímetro urbano, que não se destinem à exploração agrícola, terão seu valor calculado com a sua localização em cada bairro, conforme tabela abaixo, e a tabela abaixo mostra que a zona é a zona 22, onde estão os maiores valores, né, de valor de terra, por metro quadrado, sei lá. Onde se nivelou, né, o valor da propriedade, seja ela beirando a represa ou do outro lado da rua, sem acesso à represa, né? E que é o que aconteceu com o Edmilson, que não tem acesso à represa, e, no entanto, a sua propriedade foi taxada como se ela fosse beirando a represa. E aí, daí porque tem esse aumento esdrúxulo, né, de 429%. Agora, cabe discutir também como o poder público encara as áreas de proteção ambiental, que essas regiões são áreas de proteção ambiental, onde o homem que está lá, esse trabalhador, ele muitas das vezes ele é o guardião, né, do ambiente onde ele vive. Ele é um cuidador, ele sabe o valor que tem o cuidado com a terra, né, e com a proteção ambiental. Então, em vez de nós... do poder público estar premiando essas pessoas, na verdade, está punindo essas pessoas, né? E na condição de parceira, que é a última questão que eu quero abordar, de parceira no processo de construção do plano diretor para a cidade, eu queria considerar o seguinte: não dá para acontecer com o plano diretor o que aconteceu com o IPTU, né? E que a Câmara precisa rever a sua forma de atuar, né, junto à população, junto à comunidade. O que a gente observou foi a ausência de audiências públicas, que até já foi levantado pela Silvia, né, para a discussão do projeto com a comunidade. Não houve transparência do poder legislativo e executivo, resultando em desconfianças. Não se deu a conhecer os critérios utilizados para chegar às correções, resultando em falta de adesão, problemas de credibilidade, que não logram simpatia, pelo contrário, dificultam qualquer forma de participação da comunidade em todos os projetos. Afasta a população ao invés de trazê-la para junto, né? Assim, consideramos que o momento é de dar satisfação à comunidade de forma transparente, pressionar o Poder Executivo a rever os aumentos generalizados, sugerindo-se a criação de uma comissão para estudar as distorções e a cobrança injusta. Sugiro que vocês pesquisem o exemplo de Santo André, que aconteceu a mesma coisa há 3 anos atrás. Tempo encerrado, desculpa. Agradeço a sua participação, mas são 10 minutos. Posso deixar? Muito obrigado, agradeço. Com prazer. Que pena. Obrigada. Obrigado. Estou abrindo a palavra para os vereadores. Algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Boa noite a todos. Bom, já vou entrar no assunto do IPTU, mas vou falar sobre um assunto que foi mencionado aqui. Permissão para tirar a máscara, senhor presidente? Ou não pode hoje? Não pode? Não. Enfim, o assunto da SEI, Silvia, você sabe muito bem, você fez o requerimento aqui aquela vez. Eu acatei junto com o professor Luiz, com a Silvana, só que eu fechei a SEI, a Silvana e o professor, porque perdeu a força, não teve apoio dos demais vereadores.
ficou nós 3 aqui, feito tontos, com porta fechada na cara, porque isso foi dito lá dentro mesmo. Nenhuma porta vai abrir para vocês se vocês continuarem com a SEI. E como é que eu vou trabalhar pela população? O pessoal me pede para resolver alguma coisa na saúde, resolver alguma coisa na Santa Casa, resolver alguma coisa em alguma escola. Como que eu vou resolver com porta fechada? A SEI perdeu a força por falta de apoio dos demais. Eu estou disposta a reabrir a SEI se eu tiver o apoio dos demais. Aí eu reabro a SEI, com todo o prazer, porque a gente está aqui mesmo para investigar, mas eu tenho que ter o apoio dos demais. Sozinha, eu não vou ficar com porta na cara aqui, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar com a população. Permite a palavra, nobre vereadora. Boa noite a todos. Nobre vereadora, me desculpa, eu fui obrigado a levantar e falar. Fui o relator dessa SEI. Infelizmente não perdeu o apoio, não. Se olhar para o meu relatório, vai ver que eu apontei as falhas que ocorreram na prefeitura. Infelizmente, vocês resolveram por um outro relatório que eu não concordei. É só buscar nos autos, então não faltou apoio, não. Me desculpa, se esse tema foi falta de apoio, está todo lá o relatório, se quiser eu posso apresentar para a população. Não preciso apresentar a população, porque todo mundo já está sabendo, porque é público. Porém, perdeu a força sim, optamos pelo fechamento da SEI, o senhor fez o seu relatório à parte, eu entendo, só que perdeu a força sim, não teve o apoio dos demais, teve o apoio no dia que a gente foi fechar aqui. Aí sim a gente foi criticado, eu e a Silvana a gente foi criticada, só que perdeu a força, ninguém estava nem aí, e eu não vou ficar com porta da prefeitura batendo na minha cara para não poder ajudar o povo no seu dia a dia por causa disso. Eu opto pelo povo do que pela SEI, só que eu abro a SEI sim, se eu tiver o apoio dos 8 vereadores aqui. Eu abro a SEI, eu estou disposta a abrir isso por isso. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, o nobre vereador Wellington. Declaro a presença do nobre vereador Wellington. Bom, a dona Marlene, né? Ai, não posso tirar a máscara, perdão. É que eu falo baixo, daí minha voz é um pouco abafada. Bom, primeiramente agradecer a todos que estão presentes aqui, a Silvia, a Marlene, que vem explanar aqui o seu descontentamento com esse PTU. Quem acompanhou na sessão passada já sabe do nosso posicionamento. Nós também não concordamos com o formato que foi feito. A gente sabe disso, não sei se a senhora acompanhou na última sessão, nós não concordamos. Nós estamos conversando com o prefeito, trazendo os tratativos do prefeito. A nossa sugestão, como falei na semana passada, seria revogar essa lei, era voltar ao estado como estava. Desculpa, eu não... Pessoal, eu só quero pedir uma cordialidade para quem está ali fora, que na hora que eu estava descendo aqui, na rua, não sei se vocês sabem, mas tem um menino ali que ele tem deficiência. E a mãe dele estava reclamando do barulho de motos que estão na rua, não da manifestação. Então, mas só que eu não sou o prefeito, eu sou o vereador. Eu assinei e eu estou aqui assumindo o que eu fiz. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que eu fiz, nós estamos tentando corrigir. É muito importante estar com a população aqui. Eu poderia vir aqui falar tudo o que vocês querem ouvir, e eu não sou hipócrita. Desculpa, eu tenho a minha índole, eu entrei pela porta da frente, eu não me escondi. Em nenhum momento me escondi. Ali fora julgaram que eu fui comprado, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Podem falar o que quiser. Falem o que quiser de mim, eu sei da minha índole, eu sei da minha essência, eu sei de onde eu vim. Sobre a questão da SEI, vereadora, eu acredito que não perdeu a força. Eu acho que houve um desencontro de informações aqui dentro. Eu acredito que, eu sempre fui favorável à SEI, o vereador William também sei que sempre foi favorável à SEI. Eu não vejo problema nenhum em retomar essa SEI ou empretar com qualquer SEI que venha a ocorrer aqui dentro. Qualquer tipo de desconfiança, qualquer tipo de ação que prejudique, que lese o poder público, que gere improbidade administrativa, nós vamos avaliar. Eu não utilizo a prefeitura, eu não utilizo o poder executivo há meses. Eu não sei qual foi a última vez que eu entrei na prefeitura. Eu trabalho aqui de carreira solo.
Eu trabalho, tento fazer a minha parte, busco as minhas emendas, falo com os meus deputados, tento fazer o que tem que ser feito. Oi? E qual que é a diferença de ser advogado? Por gentileza, a participação do público. Bom, da mesma forma que eu fiz na semana passada, eu falo para a senhora e falo para toda a população. Acabando a sessão, eu estarei aqui, na rua, aqui dentro, onde vocês quiserem para falar comigo. Eu não tenho o que esconder. Desculpa, se a população acha que gritando vai me intimidar, não vai. Eu sei da minha índole, sei do meu respeito e sei de tudo que eu faço aqui dentro desse plenário. Mas a senhora tem respeito. Pode ter certeza. Por isso que eu estarei aqui. Concordo com o descontentamento de vocês. Nós também estamos descontentes com a decisão do Poder Executivo. Por isso, estamos tentando resolver da melhor forma possível. Contamos com o apoio de vocês, mas não só no IPTU. É muito lindo falar aqui de fazer audiência pública. Mas de todas as audiências públicas que nós fizemos, não tivemos esse apoio da população. E não foi só nesse assunto. E não foi só nesse assunto. Eu não estou falando desse assunto. De todos os assuntos que nós fizemos na audiência pública, nunca tivemos apoio da prefeitura, da população. Então participem. Eu sei, participem. Minha senhora, eu estarei no final da sessão esperando. Eu peço respeito aos demais, porque a senhora está atrapalhando a minha manifestação. Eu estarei aqui no final, eu sento do lado da senhora, se quiser a gente senta até num bar, tomar uma cerveja, se a senhora quiser abrir o coração. Eu não tenho nada para esconder. Mas, por favor, eu peço respeito aqui nesse plenário. Como eu falei, qualquer processo administrativo, qualquer princípio, qualquer vestígio de improbidade, eu estarei aqui. Qualquer desconfiança da população, eu estarei aqui. Se vocês estão descontentes, eu também estou descontente. Na semana passada, já explanamos o motivo que fomos enganados. Aconteceu, erramos. Votamos favoráveis? Votamos. Ninguém aqui está falando que não votou favorável. Ninguém está escondendo. Verdade, não pode errar. Verdade. Obrigado, Silvia. O ápice da perfeição de ser humano. Verdade. Em breve canonizaremos. Exato. Por gentileza, nobre vereador, por gentileza. Pode cobrar no TikTok, pode cobrar no Facebook, pode cobrar onde quiser. Estamos aqui para isso. Exato. Em algum momento eu neguei de ser cobrado? Estou negando? E não é? Verdade. Por gentileza, nós vamos interromper por 5 minutos. Olha, a sessão vai ficar parada enquanto não houver uma harmonia. O nobre vereador não se dirija à plateia. Peço desculpa, presidente. E a plateia, por gentileza, se manifeste depois. Bom. Podemos continuar? Obrigado. Bom, apenas para finalizar, porque eu acho que com essa algazarra não vamos chegar a solução nenhuma. Eu concordo com a manifestação da população, sim, porque isso estarei aqui. E tá tudo bem como a senhora quiser dizer. Perdão, presidente, por ter respondido. Resumindo, estarei aqui ao final da sessão, não só ao final da sessão, diariamente. Vocês sabem onde eu moro, vocês têm meu telefone. Sempre que tiver algum tipo de... Não precisa chegar nesse ponto, qualquer coisa, me procurem. Eu estarei aqui como sempre estive. Eu agradeço a presença mais uma vez de todos e estarei à disposição ao final da sessão e no decorrer da sessão também, se caso alguém precise. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Não havendo manifestações, daremos início ao expediente às 19h34.
Comunicações diversas. O balancete analítico de receitas e despesas da Câmara, referente ao mês de janeiro de 2022, está à disposição dos senhores vereadores. Passaremos agora ao expediente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 02, de 2022, autoriza a celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Leitura da emenda do Poder Executivo. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda. Ofício de Gabinete número 39/2022, emenda ao projeto de lei número 2/2022. Excelentíssimo senhor presidente, sirvam-me de presente para informar a Vossa Excelência que, quando encaminhado o projeto de lei número 2 de 2022, que autoriza a celebração de convênios com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, houve erro material diante do exposto. Requer emenda ao projeto de lei em epígrafe, conforme segue. Onde se lê no artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Leia-se, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, objetivando a aquisição de instrumentos e equipamentos musicais. Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Adalto Batista de Oliveira, Prefeito Municipal. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco... Não havendo manifestações? Vereadora, com a palavra. Boa noite. Nós temos a possibilidade de receber R$100 mil para a área da cultura, com a banda musical, que vai ser revertido em instrumentos para a nossa banda. E essa emenda vem até dia 15. Então, eu vou, por gentileza, pedir dispensa de parecer para a gente ter essa recompensa e ter esses materiais para a banda. Obrigada. Coloco o pedido de dispensa de pareceres em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco o pedido em votação simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A dispensa de pareceres... Oi? Foi aprovada por 7 votos. O projeto irá para a ordem do dia desta sessão. Solicito à secretária que faça a leitura dos ofícios. Ofício de Gabinete número 1526/2022 encaminham respostas às indicações número 247 e 245/2021, Geisa do Carneiro. Ofício de Gabinete número 35/2022 encaminha a resposta à indicação número 246/2021, Luiz Alexandre Ferraz. Ofício de Gabinete número 34/2022 encaminha a cópia do decreto número 2970 de 2022, que abre crédito adicional extraordinário no valor de R$9 mil. Algum vereador deseja se manifestar sobre os ofícios? Não havendo manifestações, vamos para o expediente externo. Não há. Expediente do Poder Legislativo. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de lei número 02 de 2022. Projeto de lei número 2, de 10 de fevereiro de 2022, Poder Legislativo, da denominação de estrada Luiz Antônio de Moraes,
Luiz Caria a via pública do município de Joanópolis, que especifica: o prefeito municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis decreta e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Estrada Luiz Antônio de Moraes, Luiz Caria, a via pública que inicia ao lado da propriedade do senhor Milton, entre os morros conhecidos por Morro da Ana e do Morro do Irineu, no bairro do Cancan, no município de Joanópolis. Artigo 2º. Caberá ao Poder Público Municipal providenciar no prazo de 60 dias contados da promulgação da presente lei a necessária colocação das placas denominativas de via pública em questão, procedendo-se ainda aos registros e comunicações dela decorrentes. Artigo 3º. As despesas relativas à execução da presente lei correrão por conta das dotações próprias do Poder Público Municipal, suplementadas, se necessário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Cuida-se de atender a pedido de familiares e amigos para prestar uma singela homenagem ao senhor Luiz Caria. Segue em anexo o histórico do homenageado e demais documentos complementares referente à estrada, conforme determina a Lei Complementar número 30/2021. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 10 de fevereiro de 2022. Vanderlei Antônio de Oliveira, vereador. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, o projeto seguirá a sua tramitação regimental. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento número 07 de 2022. Requerimento número 07, 2022. Alexandre Ribeiro da Silva Neto, vereador em exercício no uso de suas atribuições legais, com relação às estradas rurais, requer que seja informado o que segue. No exercício de 2021, quanto foi gasto com materiais nas estradas rurais? Enviar cópia reprográfica das notas fiscais e dos materiais usados. Enviar cópia na íntegra do processo licitatório da empresa que venceu o certame para fornecimento dos materiais. Enviar cópia reprográfica das notas fiscais da manutenção das máquinas e caminhões da garagem municipal do exercício de 2021. Enviar cópia reprográfica das notas fiscais de abastecimento do maquinário usado na garagem municipal, retroescavadeira, motoniveladora, caminhões e tratores. Qual a dificuldade de manter as estradas rurais em perfeito estado, sendo que temos material e máquina para tal fim? Justificativa. Cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 7 de fevereiro de 2022. Alexandre Ribeiro da Silva Neto, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, a votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicito à secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho, Wellington Cunha, Willer Araújo, Alexandre Ribeiro, Fernando Hilário, ausente, Geisa do Carneiro, favorável, professor Luiz. Favorável. Silvana Forel, Gilmar da Correnteza. Favorável, senhor. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento número 09 de 2022. Ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Joanópolis e à senhora secretária municipal de Educação, requerimento número 9 de 2022, Vanderlei Antônio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, requer que seja informado o que segue. Informar mediante planilha a relação dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, com exceção dos professores, informando em ordem alfabética os nomes, a descrição dos cargos, função exercida atual, início da nomeação, bem como se cada cargo preenchido possui competência necessária para exercer a função. Caso positivo, dizer qual formação escolar, habilitação, curso técnico, etc., conforme exemplo abaixo. Nome, cargo, função, local lotado, data de início da função, possui competência para o exercício da função. Qual? Justificativa. Trata-se da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 8 de fevereiro de 2022. Vanderlei Antônio de Oliveira, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações,
o requerimento segue para a votação. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicito à secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário. Ausente, perdão, gente. Geisa do Carneiro, favorável. Professor Luiz. Favorável. Silvana Forel. Gilmar da Correnteza. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Eu gostaria de fazer uma retificação. Gostaria de fazer uma retificação sobre o pedido de dispensa de pareceres do projeto 02 do Executivo. A votação correta foi 5-2. 5 votos favoráveis e 2 contrários. Desculpa. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento número 11, esse, de 2022. 10, desculpa, número 10. Ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Joanópolis e à senhora secretária municipal de Educação, requerimento número 10, 2022, Luiz Alexandre Ferraz, vereador em exercício junto à Câmara Municipal de Joanópolis, no uso de suas atribuições legais, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência com relação às crianças com necessidades especiais da rede municipal de ensino. Requer que sejam prestadas as seguintes informações. Quantas crianças matriculadas na rede municipal de ensino já foram identificadas como portadoras de necessidades especiais? Encaminhar relação dessas crianças informando a respectiva necessidade. Essas crianças estão desempenhando habitualmente as atividades escolares como o restante de sua turma? No caso das crianças que não se enquadram no item anterior, elas estão sendo atendidas por um profissional especializado? Especificar a medida adotada por criança. Justificativa: cuida-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo Municipal. Demais considerações serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 11 de fevereiro de 2022. Luiz Alexandre Ferraz, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, o requerimento segue para a votação. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicito à secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário, ausente. Geisa do Carneiro, favorável. Professor Luiz. Favorável. Silvana Forel. Gilmar da Correnteza. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que faça a leitura do requerimento número 11 de 2022. Ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Joanópolis e ao senhor secretário municipal de Infraestrutura, requerimento número 11, 2022, Vanderlei Antônio de Oliveira, no uso de suas atribuições legais, requer que seja informado o que segue: informar mediante planilha a relação dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, informando em ordem alfabética os nomes, a descrição dos cargos, função exercida atualmente, local onde está lotado, início da nomeação, bem como se cada cargo preenchido possui competência necessária para exercer a função. Em caso positivo, dizer qual a habilitação, conforme exemplo abaixo. Nome, cargo, função, local lotado, data de início da função. Possui competência para o exercício da função? Qual? Justificativa: trata-se da função fiscalizadora do Poder Legislativo. Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 11 de fevereiro de 2022. Vanderlei Antônio de Oliveira, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Não havendo manifestações, passaremos à votação do requerimento. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicito à secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho. Wellington Cunha. William Araújo. Alexandre Ribeiro. Fernando Hilário, ausente. Geisa do Carneiro, favorável. Professor Luiz. Favorável. Silvana Forel. Gilmar da Correnteza. Favorável. O requerimento foi aprovado por 7 votos.
Solicita a secretária que faça a leitura do requerimento número 12. Ao excelentíssimo senhor prefeito da Estância Turística de Joanópolis, requerimento número 12, 2022. William Gustavo de Araújo, Geisa do Carneiro, Alexandre Ribeiro, Gilmar Benedito Gonçalves, Fernando Hilário, Luiz Alexandre Ferraz, Vanderlei Antônio de Oliveira e Wellington Cunha, vereadores em exercício no uso de suas atribuições legais, em relação à reunião com os moradores do Paiol Grande e Baia Bonita, que ocorreu no dia 22/11/2021, onde estava presente o prefeito Adalto e o prefeito candidato de Vargem, requer que seja informado o que segue. 1. Conforme os itens debatidos e deliberados, quais providências estão sendo tomadas diante do que foi prometido diante dos moradores, que assinaram este documento anexo, que seriam feitas as manutenções das estradas dos bairros Paiol Grande e Baia Bonita até o final do ano de 2021, incluindo a inserção de tubos que têm como referência a frente da casa do Marcos e do Marcelo. 2. O que está sendo feito em relação à iluminação pública do bairro, tendo em vista que os moradores solicitaram iluminação nos pontos de ônibus e início das estradas sentido Paiol Grande e Baia Bonita, bem como as ruas Higino Gonçalves de Souza e João Pereira. 3. Conforme conversado com os moradores e colocado em ata sobre a revisão de todos os registros de fornecimento de eletricidade para que sejam todos de Joanópolis, a Prefeitura já tomou providências? 4. Em relação ao transporte público do bairro, foi discutido e prometido que pelo menos uma Kombi auxiliaria no transporte dos bairros. Quais as providências que a Prefeitura está tomando? 5. No item onde fala de segurança pública, já que foi discutida a solicitação de ronda no local, quais as medidas que o Executivo está tomando? 6. Sobre a questão da ambulância, que para chegar ao bairro leva aproximadamente 1 hora, quais medidas estão sendo tomadas? Com relação à questão do lixo, quais medidas estão sendo tomadas? Quantos ecopontos serão instalados? Sobre as caçambas convencionais, tendo em vista que tem poucas para atender a demanda do bairro, e a distância entre uma caçamba e outra é significativa, sendo mais de 1 quilômetro entre elas, quando serão instaladas mais? Em relação ao descarte de materiais como sofás e colchões que não serão aceitos nos ecopontos, os moradores já informaram à vereadora Geisa e ao vereador William que o prefeito disse que não teria uma solução para isso. Porém, esses itens descartados na beira da estrada atrapalham o tráfego, podendo causar acidentes, além de deixar o local com um aspecto sujo. Assim, gostaríamos de saber quais as providências que estão sendo tomadas. Qual a solução para isso? 8. Sobre as respostas deste requerimento, elencar quais são as responsabilidades do Executivo de Joanópolis, conforme constatado em ata anexada. 9. Conforme conversado com os moradores, já existe um estudo em andamento sobre o projeto de plano diretor do município, anexar documentos comprobatórios das ações realizadas. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário para sanar as dúvidas da população dos respectivos bairros que estavam presentes na reunião do dia 22/11/2021 e também para esses vereadores que estão cuidando de sua função fiscalizadora. Demais explicações, se necessárias, serão desenvolvidas em plenário. Joanópolis, 14 de fevereiro de 2022. Algum vereador deseja se manifestar sobre o requerimento? Com a palavra, a nobre vereadora Silvana. Boa noite a todos, boa noite os nobres colegas, o pessoal que está nos assistindo. E, nesse caso, principalmente as pessoas que fizeram esse requerimento, né, através dos vereadores. Eu digo que eu não vou eu estou até nervosa, né? Mas me encovardar, né? Porque é o seguinte, eu não estou aqui para enganar ninguém. Os pedidos que eu tive acesso do dia 22 de novembro, da mão do Carlos, do Júnior, né? Pede algumas possibilidades que são realmente maravilhosas. A gente tem que ser favorável a esses pedidos. Só que eu vou dizer que a realidade é muito difícil, porque em perímetro urbano a gente não tem esse acesso ao SAMU com urgência,
a gente não tem acesso ao transporte público, por exemplo, para Bragança, a gente não tem inúmeros benefícios que fica até mais difícil direcionar para a área de expansão urbana, que é um grande erro também. Porque Joanópolis, em 1984, foi determinado área urbana e área de expansão urbana. Nós, 9 aqui, precisamos nos reunir para modificar esse sistema. Porque eu acredito que muitas pessoas acabaram, não posso dizer enganadas, mas acabaram, às vezes, comprando lotes que não estão em área apropriada, né? Em áreas de APA, por exemplo, que tem mananciais. Correto. É um erro, é um erro. Eu não vou dizer que não é um erro. Isso é um erro, tá? Eu acho que o que a gente tem que fazer, nós 9, para poder ajudar vocês, junto com o Executivo também, que também cabe ao Executivo, tentar modificar esse sistema de área de zoneamento de expansão urbana, porque o que acontece? Está tendo muita dificuldade para o pessoal que mora em área longe do centro, de entender. O Executivo tem que entender que essas áreas vão ter que ser regularizadas, né? Tanto é que vocês já receberam habites e tudo. Mas a gente tem que evitar que novos casos aconteçam de uso irregular do solo, porque Joanópolis não pode crescer de forma desordenada. Então, o que acontece? A gente vai onerar uma prefeitura que já está tendo dificuldade de atender o público de perímetro urbano. Já tem dificuldade de saúde, de educação, de iluminação pública, de transporte público, de viatura. Então, aqui, o prefeito de Joanópolis solicitará ronda de viatura na região, causando sensação de segurança na área da Bahia Bonita e da Lagoa. Ok, isso eu acho que é ideal, é direito do ser humano, só que a gente não tem nem em perímetro urbano. A gente tem 2 viaturas em Joanópolis inteiro. Então, como é que a gente vai conseguir assistir toda essa população? Mas eu sou a favor de vocês, até que se regulamente tudo. Eu até já explicitei... Tempo encerrado, nobre vereadora. Desculpa. Mais algum vereador deseja se manifestar? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Pessoal, nós todos aqui vamos esperar a tramitação desse requerimento para adquirir todas as respostas. Mas eu até tenho uma teoria para a reunião que aconteceu. Na ata que vocês me passaram, quem estava lá era o Adalto e o então candidato a prefeito de Vargem, que, por incrível que pareça, é do partido PDT. Do quê? Da chapa do prefeito Adalto. Então, dá para entender o porquê foram feitas essas promessas. O que eu acho engraçado é que agora... Desculpa, vereadora, a senhora disse que é impossível chegar, é muito difícil de chegar a ambulância na zona rural. Só que na época da eleição, é feita tantas promessas que até o carro do Batman chega na zona rural. Isso que é engraçado. O carro do Batman chega tudo na zona rural. E agora é impossível? Não é não, isso aí é papo. Certamente vocês foram enganados por uma questão eleitoral que estava acontecendo em Vargem. É isso que aconteceu. Mas eu e os demais vereadores aqui, a gente vai cobrar as respostas e a gente vai agir em cima disso. Se for caso de Ministério Público, por promessas feitas e não cumpridas, e vocês foram inteligentíssimos em registrar isso em ata, a gente vai para o Ministério Público e faremos o que for preciso. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo mais manifestações, o requerimento passa para a votação. A votação será nominal e precisará de 2/3 para sua rejeição. Solicita a secretária que faça a chamada para a votação. Vanderlei Feinho, Wellington Cunha, Willer Araújo, Alexandre Ribeiro, Fernando Hilário ausente, Geisa do Carneiro favorável, professor Luiz. Favorável. Silvana Forel, Gilmar da Correnteza. Favorável. O requerimento foi aprovado por 8 votos. Solicita a secretária que faça a leitura da moção de condolências número 01 de 2022. Moção de condolências número 1, 2022.
William Gustavo de Araújo, vereador em exercício na Câmara Municipal da Estância Turística de Joanópolis, Estado de São Paulo, usando de suas faculdades regimentais, vem consternado a apresentar moção de condolências pelo falecimento do senhor João Antônio de Campos. Que Deus possa confortar os familiares neste momento tão difícil. A família enlutada, nossos sinceros sentimentos pela irreparável perda. Assim, em consonância com os ditames do regimento interno, requer que a presente moção, seja encaminhada mediante ofício à família enlutada. Joanópolis, 10 de fevereiro de 2022, William Gustavo de Araújo, vereador. Algum vereador deseja se manifestar sobre a moção? Com a palavra, o nobre vereador William. Boa noite a todos. Eu venho expressar aqui meus sentimentos à família. O João Antônio foi, eu creio aqui, há 18 anos, mais de 20 anos com comércio aqui na cidade. Foi um colega de escola, foi uma pessoa fina, educada, maravilhosa. Eu sei que ele atendeu muita população, ele faz parte da história aqui da cidade. E quero apresentar minhas condolências aqui à família. Deus abençoe a todos. Mais algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, a moção será devidamente encaminhada aos familiares. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 7, 2022. Geisa do Carneiro ao prefeito, verificar a possibilidade de utilizar 2 alqueires do terreno da prefeitura que encontra-se atrás do cemitério para uso das serrarias e implantação de um pátio para que sejam estacionados os caminhões que ficam nas ruas. Indicação número 10, 2022. Geisa do Carneiro ao prefeito, aumentar o número de vagas para cada unidade, bem como indica a necessidade de aumentar o número de vagas pediátricas, sendo nas consultas convencionais ou nas de urgência. Indicação número 11, 2022. Luiz Alexandre Ferraz ao prefeito. Indica que o prefeito promova a reestruturação de carreiras dos professores municipais de acordo com o novo piso salarial instituído pela portaria número 67, de 4 de fevereiro de 2022. Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Com a palavra, a nobre vereadora Silvana. Quantas? Eu vou falar, professor Luiz, sobre a indicação número 7. Ok. Geisa, parabéns. Joanópolis, para ser uma cidade organizada, tem que ter um polo específico, onde fica as serrarias, as carvoarias, em forma de cooperativa seria o ideal, né? Mas, infelizmente, por ser administradores, eles entram muito em impasse e até criar uma coesão para virar uma cooperativa, esses tipos de prestação, né, de serviço tem uma certa dificuldade, porque a gente já teve uma conversa anterior e eles têm muito embate, porque eles se sentem concorrentes ainda e não cooperadores um com o outro, né? E a gente respeita esse posicionamento. Mas, em relação aos caminhões, eu vou pedir novamente, encarecidamente, que tomem cuidado aonde estacionam esses caminhões. A gente já pediu inúmeras vezes placas de proibido estacionar. Eu já tive muito atrito com vários caminhoneiros. Já fui até intimidada. Mas, infelizmente, os caminhões param em lugares inadequados, gerando transtorno, atropelamentos, batida de carro. E realmente deveria ter um rodoanel, né, se tivesse condição. E, sim, tem que ter um estacionamento adequado, onde esses caminhões fiquem não transitando livremente, parando em qualquer lugar na cidade. Porque Joanópolis carece de uma atenção por ser uma estância turística. Se é isso que é a nossa vocação, a gente vai ter que optar, né, em deixar a cidade realmente prezando a zeladoria, prezando a organização. Então, parabéns, Geisa, pela sua indicação. É isso, obrigada. Tempo encerrado. Obrigado.
Algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Com a palavra, a nobre vereadora Geisa. Bom, em respeito ao aumento do número de vagas de urgência nos atendimentos nos postos de saúde. Cansei de falar no ano passado, mas vou falar até o final do mandato, se for preciso, se isso não for resolvido. Prefeito, pelo amor de Deus, aumenta o número de vagas de urgência nos postos de saúde, porque ninguém sabe quando vai ficar doente ou não. E se a pessoa precisa usar o serviço de saúde, é o direito dela. Só que daí a pessoa é humilhante, a pessoa precisa ficar mendigando vaga, precisa ficar ligando para vereador, e pode ligar para mim mesmo, mas precisa ficar ligando para o vereador e resolver. Isso aí é um absurdo, tem que tratar a pessoa com dignidade. Precisa de aumento de vagas de urgência e das vagas convencionais também, tanto no clínico geral quanto no pediatra, que é muito procurado. Então, prefeito, fica aqui o meu apelo, mais uma vez, para o senhor tomar conta disso e aumentar o número de vagas. Mais algum vereador deseja se manifestar sobre as indicações? Não havendo mais manifestações, as indicações serão devidamente encaminhadas. Passaremos agora ao tema livre. Com a palavra, a nobre vereadora Geisa do Carneiro. Palavra ao nobre vereador Gilmar da Correnteza. Ao João. Com a palavra, o nobre vereador professor Luiz. Boa noite novamente. Eu gostaria de falar sobre o meu requerimento em relação às crianças com necessidades especiais. Infelizmente, nobres vereadores, vem acontecendo na cidade um problema muito grave e que nós precisamos nos ater a isso. As crianças, os adolescentes estão chegando no ensino médio, aqui no Coronel, sem um laudo, ou seja, com algumas dificuldades, com algumas necessidades especiais, e elas passam pelas escolas municipais e não são percebidas. Chega ao ponto de, em algumas escolas, ser colocado um estagiário para ficar com a criança, para tirar essa criança de dentro da sala de aula, para que ela não atrapalhe a aula. Isso não é inclusão, isso é exclusão. Nobres vereadores, nós precisamos tratar esse assunto com bastante clareza, com bastante firmeza, e cobrar da prefeitura, como já faz o Estado. O Estado de São Paulo, o Ministério Público, teve que cobrar do Estado. Hoje nós temos aqui no Coronel professores especialistas que acompanham os seus filhos, professores especialistas que acompanham aqueles jovens que têm necessidades especiais. E na prefeitura, nós não temos isso. Temos uma sala diferenciada, mas incluir não é tirar o aluno de dentro da sala de aula. Então, nobres vereadores, nós precisamos trabalhar em cima desse assunto. Eu conto com a participação de vocês. E o outro tema está relacionado com a reestruturação do piso salarial dos professores. Acredito que alguns professores já estão nesse piso salarial, mas o prefeito precisa equiparar todos os professores, né? Uma portaria número 67, assinada pelo presidente Bolsonaro, e as prefeituras estão resistindo em efetuar esse pagamento, alegando que não há verba, quando nós sabemos que na educação é onde temos mais verbas. Então, eu estou aqui para cobrar isso. Aqueles professores que ainda não atingiram o piso, podem nos procurar, que nós vamos apresentar uma reclamação direta para o prefeito. E também, né, sabemos aí que o Estado de São Paulo está acenando com um aumento de 33% para os professores do Estado, e nós aqui poderemos fazer sim essa cobrança para que os professores municipais também tenham esse aumento salarial. Por quê? A cidade de Joanópolis, ela está à frente de muitas cidades nos índices de provas, né? IDESP, IDEB. Então, temos sim que valorizar o nosso professor, temos que valorizar aqueles que cuidam das nossas crianças.
Com a palavra a nobre vereadora Silvana. Gostaria de, primeiramente, agradecer o setor da saúde, porque a vacinação está acelerada, estão vacinando as crianças, está dando tudo certo. E as escolas voltaram com tudo, né? A gente teve também o evento de mountain bike no domingo, para fomentar o esporte no município. Dia 10 de abril vai ter o evento Tour da Roça, a gente vai ter a inauguração da piscina, a vernissagem dia 15 no museu. E a gente precisa começar a ocupar os espaços públicos, porque, infelizmente, tem o vandalismo na nossa cidade, e a gente traz emendas parlamentares para, às vezes, reconstruir algum lugar, ou às vezes para reformar, às vezes até para construir. E, infelizmente, a gente tem ainda atos de vandalismo que depredam aquele lugar, e tem que gastar mais dinheiro para a reforma. Então, lembrar que é tudo nosso e que a gente tem que zelar pelo nosso patrimônio, né? Eu estou aí sempre acompanhando os esportes e é muito triste ver que se estraga um sifão de plástico, se depreda uma privada no ginásio esportivo. Para que fazer isso, né? É tudo nosso. Então, o setor de esporte, que é bem a minha área, está se mobilizando para retomar as atividades esportivas. Eu tenho conversado com o Daniel, na verdade já demorou, né? Porque o esporte ele traz saúde, traz educação, traz disciplina, traz consciência, traz inteligência. E fica aqui, então, os meus dizeres. Eu desejo a todos uma boa noite. E estamos, sim, na luta por um futuro melhor para a nossa cidade. E um futuro digno, um futuro melhor, é um futuro para toda a sociedade. Não é onerar a população, e sim trazer recurso para melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida. Nós somos seres dignos de felicidade. Nós somos seres que merecemos aonde pisamos. Nós somos seres que passamos fome e desejo de coisas grandes. E a gente não está mais aguentando a miséria. A gente não aguenta mais a migalha. Então, a gente tem que, sim, colaborar para que a nossa sociedade seja mais rica, mais eficiente, mais solidária e com muito mais educação. A educação é a saída para um povo feliz, para um povo saudável e de muita sabedoria. Eu espero que todos compreendam o posicionamento de cada um, porque o respeito é uma dádiva do ser humano. Devemos ter respeito por todos, principalmente por aqueles mais velhos, que têm experiência, e olhar aquela criança e saber que ela é o nosso futuro. O que nós estamos deixando de legado para a nossa cidade? Será que é tumulto, que é baderna? Ou será que a gente quer ser respeitado? Quando um deputado vem aqui, ele tem vontade de investir no nosso município. Ou ele vê tudo depredado, sem zeladoria, sem condição de conforto para a população, ele não tem a mínima vontade de investir no nosso município. Então, se tem pessoas sérias e comprometidas na política, que querem fazer diferente, essa pessoa não zela pela popularidade, ela zela pela dignidade das pessoas. Fica aqui o meu pedido de respeito a todas as pessoas que fazem parte do sistema político. Os meus colegas de trabalho, vocês são políticos. A população é política. Nós somos seres de fala. Nós devemos, sim, buscar os nossos deveres, mas não podemos esquecer dos nossos direitos, né? Como vocês têm feito. Mas os deveres também têm que estar em pauta. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente, internauta que nos assiste. O que eu tenho para falar em tema livre é sobre as estradas municipais. Tá, muita estrada com muitos barrancados, precisando que coloque a máquina lá e faça da melhor forma possível as limpezas
das canaletas das nossas estradas. Citando vários bairros que eu andei, e alguns bairros que alguém foi cobrado, praticamente o nosso município inteiro está precisando de um reajuste. Bairro do Azevedo, Agodoal, Sabiaúna, Cancã, Barrocão, Bairro dos Pintos, Bairro das Posses, Bairro dos Pires, Bairro da Terra Preta, que nem o Paiol Grande aqui estão reclamando, Baia Bonita, que esses dias eu fui para lá, para o lado do Paiol Grande, eu vi. Está tudo entupido, os bueiros. A prefeitura não está em época de estar passando a máquina, mas fazer a limpeza dos bueiros tem que estar fazendo imediatamente, porque senão nós não vai ter muita estrada daqui uns dias. E queria falar também sobre o meu requerimento. Esse requerimento das duas secretarias que eu fiz, a gente vem vendo que está muito desvio de função. Então a gente vai apurar os fatos, esperando chegar os requerimentos, e daí a gente vai tomar providência sobre isso aí. Porque falar para o prefeito, para o executivo, desde o ano passado a gente vem falando, vem cobrando, que faça a coisa certa, mas a gente não é atendido, né? São pessoas aí não tem respeito, educação para falar com os outros, estão parecendo que é o dono da prefeitura, certo? Tem várias reclamações de pirueiro, tem várias reclamações de munícipes que chega lá, fica falando que as pessoas estão sendo maltratadas. Então, a gente vai apurar isso aí a dever dos cargos que tiver lá. A pessoa, se estiver no cargo, ela vai assumir o setor que ela está fazendo. Porque eu me admiro um motorista, o rapazinho que trabalhava ali na prefeitura, ele trabalhava no RH ali, ele cansou daquela profissão que ele fazia, ele foi lá, prestou concurso para motorista, passou e está lá hoje trabalhando na rua. Isso que é bonito. Não fica aí, hoje você passa num concurso de uma coisa e quer exercer outro cargo. Ou a prefeitura vai colocar a pessoa para fazer o trabalho nomeado, ou ele não vai assumir o cargo. Porque se ele estiver assumindo o cargo e não estiver nomeado pelo cargo que ele está sendo executado, eu sou o primeiro a denunciar ao Ministério Público. Porque chega de blá 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 e chega de conversinha. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Wellington Cunha. Foi. Não estava querendo funcionar aqui. Pessoal, quem acompanha a sessão de Câmara sempre vai saber como foi meu posicionamento nas últimas sessões. Eu poderia chegar aqui e falar tudo o que vocês querem ouvir. Poderia iludir a população, poderia trazer discórdia, como muitos vêm fazendo aí, tanto em redes sociais como vem. Quem sabe da minha postura, sabe sempre que eu vim apontando erros dessa administração, trazendo todas as irregularidades cometidas e tentando corrigir. E não é tentando corrigir porque temos lado A, porque temos lado B. Fomos eleitos para fazer o que é certo. Eu estou aqui para fazer o meu papel. Quem acompanha diariamente, semana a semana a sessão, sabe disso. Ouvi ele falar ali fora que eu fui comprado, tudo isso. Podem falar, a minha consciência está completamente tranquila. O senhor se manifesta depois, por favor, não pode manifestar agora. Ouvi ele fora falar que eu fui comprado, tudo mais, e a minha consciência está tranquila. Se quiser, o meu extrato também está aberto para quem quiser ver. Gente, estão tentando fazer aqui o que é certo. Queremos a população próxima da gente, a gente sempre buscou isso. Era triste a gente ver essa sessão de Câmara aqui, toda santa vez com 2 pessoas no plenário. Agora, erramos, votamos errados, fizemos algo sem o devido planejamento, isso é fato. Ninguém aqui está falando que está certo. E nós estamos tentando corrigir. E de que forma? Com coerência, com respeito. Pode ver, ninguém está aqui gritando, xingando o prefeito, falando isso. Não. Para quê? Aonde vai chegar essa discussão?
Aonde vai chegar essa briga? Desculpe, gente, mas não sei se vocês perceberam, tem pessoas ali fora que agora estão se autopromovendo com isso. Nós não estamos tentando nos autopromover. Essas mesmas pessoas que estão ali fora dando tapinha nas costas de vocês, também deram tapa nas nossas costas. E porque nós não atendemos seus desejos, hoje em dia, nós não prestamos mais para essas pessoas. Estamos aqui para fazer o que é certo, o que é justo. Como aprendi com meu pai, como aprendi com a minha mãe. Eu não tenho vergonha de subir nesse plenário, não tenho vergonha de sair pela porta da frente, eu não tenho vergonha de sair na rua. Se vocês querem me ofender, querem falar, podem falar, fiquem à vontade. Eu só peço que a partir de agora, acompanhem o que está acontecendo no seu município. Participem, estejam próximos da gente. Nós, como vieram falar aqui, nós temos que acertar sempre. Desculpa, mas quem já acertou sempre, por favor, que atire a primeira pedra. Nós estamos aqui, passíveis para corrigir isso. Estou conversando diariamente com o prefeito sobre esse assunto. Eu pedi, como demais vereadores já pedimos, a revogação dessa lei para fazer um novo projeto, para adequar da forma que tem que de fato ser feita. E estamos dispostos a isso, estamos dispostos a ajudar o Executivo, como eu sempre já falei, nas outras sessões do ano passado. O Executivo sempre esteve de portas fechadas para mim. Eu sempre trabalhei sem precisar do Executivo. Eu sempre corri atrás dos meus ideais, com os meus objetivos, mas de uma carreira solo. Nunca usei do Executivo para nada. Sempre cobrei. Essa é a verdade. Mas eu não vou trazer para vocês aqui um show de horrores, um show de ofensas, um show de picuinhas, pensando, na verdade, no desenvolvimento do quê? Do ego, da vaidade. Se tem algo que eu trabalho diariamente é nisso. Então, se querem gritar, espernear, eu concordo, eu estou com vocês. Mas vamos fazer da forma correta. Não vamos perder a razão. Não faz sentido. Nós precisamos fazer o que é certo pela cidade. E precisamos de vocês junto com conosco. Se erramos, vamos tentar corrigir. E para que não aconteça isso futuramente, por favor, trabalhem com a gente. Nós não somos ativos em todos os bairros, em todas as estradas, em todas as casas. A gente não sabe de todos os problemas. Então precisamos de vocês perto. Eu peço de coração, trabalhem conosco. Vamos juntos. As pessoas vêm falando, 4 anos passa rápido. De verdade, passa rápido. Esses 4 anos vão passar voando. E os próximos 4 vão passar voando. E os próximos 4 vão passar voando assim sucessivamente. E até quando a gente vai aceitar esses 4 anos passarem voando e a cidade não colher frutos nenhum? Todos os projetos que eu trago para essa Câmara é sempre pensando de médio a longo prazo. Quem acompanha sabe. Tento fazer o que é certo. Agradeço sempre o apoio que eu tive aqui por diversos vereadores, por diversas pessoas, o corpo técnico da Câmara que sempre esteve ao meu lado. E também a população que me liga diariamente, me manda mensagem e procura saber a verdade. Não aceita fake news, não aceita essas notícias para causar discórdia. Querem causar discórdia? Podem causar. Querem falar mentiras? Podem falar. Mas nós estaremos aqui na próxima terça e na próxima, a semana toda na cidade, estaremos sempre aqui. Estaremos aqui para ouvir vocês. Quem quiser meu telefone, vocês sabem o meu endereço, acredito. Estarei de portas abertas. Como eu fiz na última sessão, estarei aqui no plenário, estarei lá fora, aonde vocês quiserem, eu não tenho o que esconder. Então, por favor, vamos agir com discernimento. Vamos fazer o que é certo. É necessário derrubar essa lei? É. Concordamos com isso. Já está claro. Estamos tentando derrubar essa lei da melhor maneira possível. Me desculpe, gente. Eu não vou fazer vocês de palhaço aqui, pegar esse microfone e começar a gritar, falar o que vocês querem ouvir. Isso vai resolver o quê? Nada. Eu quero agir com coerência, como sempre fiz. Eu já gritei muito nesse plenário, de sair vermelho aqui e com desamizade algumas vezes das pessoas aqui, qual eu me arrependo no fundo da alma, porque essa não é a minha índole. A minha índole é fazer o que é certo. E eu vou fazer o que é certo. Podem contar comigo. No final da sessão, agora a sessão já está se encerrando, estarei aqui no plenário e estarei aqui fora. Sem medo. Eu entrei pela porta da frente. Estarei sempre aqui, da mesma forma que estarei daqui a alguns minutos aí fora. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pela presença de cada um. Não. Com a palavra, o nobre vereador William Araújo. Desculpa, senhor, o senhor tem que se inscrever para fazer isso. O senhor...
Mas a sessão funciona dessa forma. Eu vou solicitar... Desculpa. Para poder falar, eu vou solicitar que os senhores se retirem, por gentileza. Mas aqui só pode falar aqui. Tem que se inscrever. Nobres, tem que se inscrever para poder falar aqui. Está interrompida a sessão por alguns minutos. Dando continuidade à sessão. Com a palavra, nobre vereador William. Vai falar? Não. A palavra, nobre vereador Alexandre. Abre mão. Passaremos à ordem do dia. Projeto de lei número 02 de 2022. Autoriza a celebração de convênio com a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Coloco a emenda do Poder Executivo em discussão. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco a emenda em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. A emenda foi aprovada por 7 votos. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja se manifestar? Não havendo manifestações, coloco o projeto em votação. A votação será simbólica e precisará de maioria simples para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. O projeto foi aprovado por 7 votos. Encaminha a Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Explicação pessoal. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, o nobre vereadora Silvana Forel. Boa noite a todos. Esse é um projeto que vai favorecer a banda municipal da cidade. A gente começou o projeto no final do ano passado e Joanópolis realmente carece de cultura, de desenvolvimento nas áreas de promoção, principalmente oportunidade para as crianças de forma intelectual. E eu acredito que esse dinheiro vai ser bem-vindo, eles vão comprar os equipamentos e as crianças que quiserem participar se sintam convidadas. Os treinamentos da Orquestra de Piracaia, terças e quintas, 6h30, acontece na Casa da Cultura, de crianças de 6 anos até 18 anos de idade. Então, quem quiser colaborar e quiser participar, é uma oportunidade. Joanópolis realmente vai ser valorizada nesse âmbito. Há muitos anos já existia a banda, ficou paralisada por muito tempo, e o final do ano passado retomou as atividades. É isso que eu tenho para falar hoje. Eu acredito que nós devemos ser, sim, estimulados pelas nossas vontades, mas que a gente tome cuidado com algumas atitudes que a gente tem. E acho que fica aqui a minha vontade de dizer que todos temos direito de fala, porém, dentro da Casa de Leis, infelizmente ou felizmente, existem as regras que devem ser cumpridas. Os vereadores estão, sim, nas ruas, são pessoas como qualquer outra. A diferença que temos em relação aos munícipes é que realmente batemos de porta em porta e, às vezes, pelas nossas qualidades, a gente conseguiu ser aprovado pela população. Eu digo isso porque eu trabalhei 7 anos de forma voluntária num projeto social que eu mesma fundei, tentando ajudar as crianças com oportunidade através do esporte. Então, eu tive, sim, coragem de bater de porta em porta e pedir votos.
E eu acho que cada um aqui é merecedor da cadeira que está sentado. E necessita, sim, de diálogo, mas necessita de respeito. Como vocês todos também necessitam de respeito. Vocês têm, sim, direito de fala. Mas dentro dessa casa existem essas regras, né? Elas existem. E as regras existem para ser cumpridas. Infelizmente, no Brasil, é um dos países que mais tem leis. Porque, por conta da miscigenação, a gente não tem uma coesão nas nossas atitudes, né? A gente infringe muito as regras e o respeito ao próximo. Se fosse um país onde a população colaborasse, não precisaria ter tantas leis. Joanópolis tem, se eu não me engano, 2.632 leis. E a gente tem muita dificuldade de fiscalizar tudo isso, porque falta corpo diretivo na parte do executivo. Nós temos 9 vereadores, cada um representa uma classe dentro de toda essa sociedade de quase 13 mil habitantes. É difícil, é oneroso, mas a gente entende que a gente está aqui para escutar, sim, e para fazer uma justiça social melhor para todos nós. Nós também somos humanos, nós também temos toda a condição de vida que vocês têm. Às vezes um pouco mais favorecido, às vezes menos, mulheres, homens. Mas é isso. Eu acho que a gente precisa colaborar um pouco para ter essa construção. Construção. Fica aqui a minha vontade de construir e não deteriorar o que já existe. Obrigada. Com a palavra, nobre vereador Vanderlei Feinho. Bom, senhor presidente, por isso que a gente tem que ir na casa dos outros, pedir seu voto e não prometer, como muitos prometem, né? Porque é isso que você escuta aí agora das pessoas. Eu estou aqui há 2 mandatos, graças a Deus eu prometi o que eu posso cumprir. Essa planta genérica, eu não me culpo de ter votado a favor. Eu votei a favor, mas por um objetivo que eles falaram que ia dar aumento aos funcionários públicos, que a gente vive reivindicando aqui sempre, e nunca ele falou que ia dar 300% de aumento, que não ele deu. Ele falou para mim, para a vereadora Geisa, para o vereador Wellington e o William ali, para mim ele falou que ia aumentar 30%, R$30 do meu IPTU. O meu IPTU de R$1.400 veio R$5.000. Tá certo? Se ele tivesse falado que ele ia subir o tanto que ele subiu, jamais eu ia votar da forma que ele fez. Então ele mentiu para nós. Eu não estou assumindo, eu votei, mas não foi esse combinado que foi feito. O combinado era para aumentar Casa Verde Represa de 4 milhões, que estava pagando de IPTU R$75. Era para regularizar essa parte. E regularizar, tinha 24 pontos aqui em Joanópolis, e aumentar para 88. É para isso que eu votei. Eu não votei de maneira alguma, na época de epidemia, que está todo mundo aí desempregado, parado. Eu vou aumentar para aumentar o IPTU? Eu estou com a minha consciência limpa. Graças a bom Deus, eu não fiz isso. Eu fui eleito pelo povo e sou o povão. Jamais. Eu fui o vereador mais votado lá do prefeito. Mas jamais eu ia do lado dele numa coisa dessa aí, se eu soubesse que ele ia aumentar 300%. Porque o meu foi praticamente os 300% que foi aumentado. Ele mentiu para vários vereadores aqui. Eu não gosto desse tipo de coisa. São essas minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Wellington Cunha. Com a palavra, nobre vereador William Araújo. Com a palavra, nobre vereador Alexandre Ribeiro. Com a palavra, nobre vereadora Geisa do Carneiro. Pessoal, agora eu vou falar da questão do IPTU, até reiterar algumas partes da fala do vereador Vanderlei. Bom, vou falar o que eu falei um pouco semana passada e vou falar agora as nossas atitudes e o que eu espero da população para nos apoiar enquanto ao IPTU. Bom,
como o vereador disse, nós não votamos esse aumento abusivo. Nós autorizamos o prefeito a atualizar a planta genérica. Mas, enfim, agora, na semana passada, foi aprovado aqui um requerimento pedindo informações, pedindo que a prefeitura mande para a gente, mande para a Câmara, um estudo de impacto orçamentário. A partir disso, nós, vereadores aqui, vamos elaborar junto do jurídico um projeto de lei para que ele revogue o IPTU, revogue essa lei do IPTU. E além desse vídeo, esse vídeo que ele fez hoje, mencionando a gente, é mentira, porque ele podia sim ter dado esses 40% de desconto. No ponto de vista legal, nada impede ele, porque tem a questão da remissão, como até foi mencionado aqui o caso de Taubaté em 2018, Jacareí, não lembro a cidade, no caso de 2018. Ele poderia sim, porque tem uma questão que chama perdão tributário, ele poderia ter feito isso, caracteriza assim como renúncia de receita, porém, com o estudo que eles têm ali, eles podiam facilitar a vida de todos, porque com o estudo que eles têm, ia estar previsto os valores da nossa arrecadação desse ano e dos anos seguintes, porque nesse projeto que ele mandou, não estava previsto. Então, nós vamos mandar o projeto de lei, já que o Executivo não vai mandar para facilitar a vida de ninguém, vai partir da Câmara, nós vamos mandar, mas isso que vocês estão fazendo aqui hoje é muito bonito, porque isso é democracia, só que tem que fazer também na Prefeitura, porque eu tenho certeza que a partir do momento que a gente mandar esse projeto de lei, ele vai fazer o que faz com todos os nossos projetos, ele vai revogar. Daí o trabalho da Câmara vai por água abaixo. Então eu conto com o apoio de vocês, não para mim, não para os vereadores, mas para vocês próprios. Nós vamos mandar o projeto, mas faça uma campanha aí, aprova prefeito, revoga prefeito. Então, o que depender da gente, a gente vai fazer. Estamos esperando a tramitação legal aqui. Nós vamos entrar com esse projeto de lei e vamos para cima. Aliás, nós também temos uma arma contra o prefeito, já que ele pisou na bola, não só com a gente, com a população inteira. O artigo 17 da Lei 1802 fala exatamente do que ele fez hoje, de instigar a desobediência da população num projeto de lei feito por ele mesmo. Ele fez o projeto, depois pediu para a população não pagar e depois pediu para pagar de novo. Então, nós 9 aqui, nós temos uma arma na mão contra o prefeito. Isso é improbidade administrativa. Conto com todos vocês aqui, com os 8, e pode contar com a gente também. Espero que todo mundo aqui esteja a favor disso. E o que precisar de mim, estou à disposição. Com a palavra, o nobre vereador Gilmar da Correnteza. Eu abro mão. Palavra, o nobre vereador professor Luiz. Eu abro mão e passo a presidência para o nobre vereador Gilmar. Primeiramente, eu queria pedir desculpa a vocês, eu não estou podendo manifestar, eu fiz uma cirurgia e estou em recuperação. Então, eu peço desculpa para vocês, tá? E agradeço a presença de todos vocês aqui, tá? E nós estamos lutando para ver o que nós podemos fazer em questão do IPTU. Eu acho que foi exagerado. Então, a gente vamos trabalhar, vamos lutar. Sempre eu falei desses 17 anos, 1 mês e 15 dias de mandato. Nunca fiz promessa na minha vida. Aquilo que eu falo, eu tento cumprir. Muito obrigado por você estar aqui. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado a segunda sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis. Que hora que é? Às 8h42. E convoco os senhores vereadores para a quinta sessão extraordinária, após intervalo de 10 minutos. Boa noite.